pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, a nossa sociedade ela é meia complexa, porque, bom, há um bom tempo atrás, o Rui Barbosa, inclusive, ele falava das injustiças que a justiça fazia, inclusive contra o pobre. Agora, e passar do tempo ela não muda, ela só vai piorando. Por quê? Porque ela só ajuda as pessoas que realmente pisam na bola. Veja bem, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ele inclusive negou um recurso para reabrir o caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro. É exatamente isso. E é engraçado que o comportamento desse ministro, inclusive, há um tempo curto, inclusive, há pouco tempo atrás, ele mandou a Polícia Federal destruir todas as provas que incriminasse o presidente da Câmara, ex-presidente hoje, Arthur Lira, que era para acabar, jogar fora, queimar, fazer alguma coisa e tirar todos aquelas investigações que incriminasse o deputado Arthur Lira. E é engraçado, porque esse mesmo ministro, ele foi a favor da prisão do Lula. E tem outra, não tinha prova, não tinha nada. Foi, inclusive, uma manobra do juiz da 13ª Vara de Curitiba. E botou o Lula na cadeia, com o aval do ministro Gilmar Mendes. E tem outro, porém. Quando a presidente Dilma indicou o Lula para ser ministro da Casa Civil do governo dela, esse mesmo ministro, ele foi contra, entrou com ação e impediu que o Lula assumisse o ministério da Casa Civil. Ele proibiu. Agora tem um porém. Quando as coisas são para facilitar a burguesia, o rico, aquele que sempre eles arrumam um jeito de defender, que é justamente o caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ele negou o recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro para reabrir as investigações sobre acusação de rachadinha contra o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. É engraçado. E essas informações, inclusive, elas foram divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo, que teve acesso às informações e do processo. Inclusive o processo que corre sobre segredo de justiça. Se o processo corre em segredo de justiça, por que será que o ministro Gilmar Mendes está impedindo
proibindo o Ministério Público de fazer uma investigações sobre o roubo, porque isso é roubo do dinheiro, é meter a mão nos cofres públicos. Agora, como é o Flávio Bolsonaro, não pode. Agora, se fosse alguém do PT, companheiro, já estaria na cadeia. Já estaria há muito tempo na cadeia. Agora, como era o filho do Bolsonaro, que joga no mesmo time, nessa sociedade que nós falamos que é democracia, porque a democracia também no Brasil é relativa. Nós lutamos por uma democracia. Morreu muita gente para se conseguir derrubar a ditadura militar. Muita gente foram torturada e muitas morreram. Só que tem um porém. Essas coisas não mudam, porque a burguesia ela é unida. Um defende o outro. Agora, no nosso caso, por exemplo, no caso do trabalhador, do pobre, não, porque o pobre, ele gosta inclusive de falar mal do pobre. Veja bem alguns partidos que se colocam de esquerda e mete o pau no Lula. Chama até o Lula de ladrão. E mete o pau no PT, que foi a primeira vez na história do Brasil que os trabalhadores se organizaram e criaram o seu próprio partido. Não foi um partido criado pela pequena burguesia. Foi um partido criado nas fábricas, no chão de fábrica. E eles são todos contra. Agora, o ministro Gilmar Mendes, né, para deixar, inclusive, o Flávio Bolsonaro legal, porque o Flávio Bolsonaro, por exemplo, na época, inclusive, ele levou pouca grana. Era pouca grana que a Receita Federal descobriu. Que a Receita Federal tinha visto que era 1 milhão, quer dizer, mais 1,2 milhões de reais, que inclusive eram depositados. Sabe como eles usavam essa rachadinha? O assessor do Flávio Bolsonaro, o tal de Fabrício Queiroz, é ele que transava isso. Então, o que acontece? O dinheiro, normalmente, era depositado na conta do Fabrício. Aí o Fabrício passava essa grana para o Flávio Bolsonaro. E aí a Receita Federal descobriu. E tem outra, as investigações descobriram toda a trama da rachadinha do Flávio Bolsonaro. E agora o ministro Gilmar Mendes, eles não querem que o Ministério Público reabra as investigações contra o Flávio Bolsonaro. Porque na época, inclusive, que saiu toda essa transação, o pai do Flávio Bolsonaro deu uma entrevista e ele era presidente da República. E ele foi muito claro na época. Ele falou: não vou admitir que ninguém prejudique os meus filhos. Ele
esqueceu de falar assim, os meus filhos ladrões, porque isso é roubo. É roubo de dinheiro público. E foi nada menos, isso é que a Receita Federal descobriu, 1,2 milhões de reais. Agora, se um trabalhador, uma pessoa normal, entra em uma padaria e rouba um pãozinho, pega um pãozinho, ela vai pra cadeia e leva porrada pra carambas. Apanha até o cu fazer bico. Agora, a burguesia não, porque agora esse pessoal é burguês também. Porque, veja bem, o Bolsonaro ficou 4 anos no poder, comprou mais de 150 imóveis. E esse mesmo filho dele, Flávio Bolsonaro, comprou uma casa de 6 milhões. Fora apartamento e no Rio de Janeiro, porque esse pessoal, como é que eles ganham dinheiro se eles nunca trabalharam na vida? Como é que eles adquiriram todo o patrimônio que eles têm? Nunca trabalharam. De onde veio esse dinheiro? Quer dizer que no Brasil o importante é roubar. Porque se roubar, aí vai ficar rico, como a maior parte deles. Porque no Brasil é o seguinte, o cara que é rico, se ele não roubou, o pai dele roubou. E se o pai dele não roubou, o avô dele meteu a mão na grana e roubou muito. Por isso que são milionários. E é dessa forma que a nossa sociedade funciona. Agora, a única pessoa que não pode roubar é o trabalhador. Porque se ele roubar, ele vai para a cadeia. É de pendurado no pau de arara. Apanha pra carambas. E vai comer o pão que o diabo nem amassou na cadeia. Por quê? Porque ele é trabalhador, ele é pobre. Agora, o rico não. O rico sempre tem um juiz, um ministro, tal que livra a cara dele. Não tem aquele monte de desembargadores que vende sentença? Tem inclusive desembargadora, juízes, tem um monte. Eu lembro que um tempo atrás, inclusive, um cara estava condenado a mais de 100 anos de cadeia por tráfico de droga e tal. Aí o desembargador pegou e botou ele na rua. Aí quanto que você acha que ele levou de grana? E é desse jeito que esse pessoal fica rico. É só roubando. Porque isso também é roubo, é corrupção. E eles fazem muito disso. Inclusive na época do Bolsonaro. Olha bem, esse mesmo juiz que livrou a cara do presidente da Câmara, Arthur Lira, porque ele pressionou a Polícia Federal a destruir todas as provas contra o Arthur Lira. E veja bem, de 2018 a 2022, 4 anos de governo Bolsonaro, e o Arthur Lira é bolsonarista. O patrimônio do Arthur Lira
Isso que ele, olha bem, isso que ele declarou quando ele foi sair candidato a deputado novamente. O patrimônio dele aumentou mais de 270%. E depois, aí eu fui fazer uma investigação nisso tudo, aí descobri que inclusive ele não tinha, inclusive até um deputado denunciou isso na Câmara, dizendo que o Arthur Lira não tinha declarado algumas fazendas que ele tinha na Bahia. Ele não declarou. Quer dizer, então o patrimônio dele, que ele declarou, aumentou 270%. Agora, foi honestamente? E as emendas parlamentares? Que toda hora se descobre. E o caso da robótica? Que o ministro, olha bem, esse mesmo ministro, Gilmar Mendes, livrou a cara dele também, do deputado Arthur Lira. Foi esse mesmo juiz. Sabe por quê? Porque esse pessoal, eles falam, eles pensam dessa forma. Não, o rapaz é boa gente, boa família, tal, não pode ir para a cadeia. Agora, o trabalhador, aquele que acorda às 5 da manhã, aquele que rouba um pãozinho, aquele que rouba 1 quilo de açúcar. Outro dia, um tempo atrás, foi preso um cara no supermercado, uma mulher, inclusive, que ela tinha roubado 1 quilo de carne. Foi presa. E tem outra, teve uma outra em Campinas, que roubou, parece, 2 pacotinhos de macarrão. A juíza que julgou mandou ela para a cadeia. Agora, o Arthur Lira, entendeu? O Flávio Bolsonaro e toda essa laia que mete a mão na grana do trabalhador, não, esses não podem ir para a cadeia, porque eles têm ministro no Supremo Tribunal Federal e juízes também, entendeu? No Ministério Público, que defende eles pra caramba. E aí eles não vão pra cadeia. Quem vai pra cadeia é só o pobre. E é isso que acontece no Brasil. E essa é a democracia em que nós vivemos. E tem outra, que nós defendemos a democracia. Só que nós não queremos que esses ladrões, inclusive o Flávio Bolsonaro, que meteu a mão na grana da população, que esses crimes fiquem impunes. Nós não queremos isso. Tem um deputado do Rio de Janeiro que está cansado de denunciar o Arthur Lira pelos crimes que ele cometeu como presidente da Câmara. E não acontece nada, tchê. O cara já deve estar cansado de denunciar e não acontece absolutamente nada. E pelo andar da carruagem, parece que até o Lula vai chamar o cara para ser ministro. É o fim da picada. E essa é, por enquanto, a nossa democracia. Espero que um dia essa democracia seja mesmo uma democracia, que todos vivam bem e que não tenha esses ladrões que metem a mão na grana do trabalhador, certo? Pessoal, fico por aqui.
Mas não esqueçam, certo? Inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então, inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.